A Euro 2024 chegou ao fim e nesse vídeo aqui eu vou te contar como que ficou a classificação final entre todas as 24 seleções. Isso mesmo, vou começar da pior até a melhor. A melhor a gente já sabe que foi a campeã Espanha, né? Mas é a pior. Isso óbvio contando todas as seleções. E um detalhe é que nessa Euro de 2024 todas as seleções pontuaram, ou seja, nenhuma seleção ficou com 0 pontos. Por isso, a última, a Escócia, ficou na 24ª colocação. Ela somou um pontinho porque chegou a empatar um jogo com a Suíça. Fora isso, foram 2 derrotas, um saldo de -5. Além do mais, a Escócia levou a maior goleada, que foi para a Alemanha, logo no jogo de abertura por 5-1. A maior goleada da Euro 2024. Além de ter levado 7 gols, né? Na 23ª colocação ficou a Polônia, penúltima colocada também com um pontinho, saldo de -3, marcou 3 gols, sofreu 6. E esse pontinho foi conquistado no empate com a França, que já estava até classificado, né? 22º lugar, República Tcheca, que estava até num grupo F, que era um grupo aí que tinha a Geórgia e ainda a Turquia, além de Portugal. Mas os tchecos vacilaram, ficaram na última colocação também com um pontinho, porque empataram com a Geórgia, ficaram com saldo de -2, marcaram 3 gols, sofreram 5. Na 21ª colocação e com a campanha idêntica da República Tcheca ficou a Albânia com um pontinho, porque empatou com a Croácia, também ficou com -2, também fez 5. E aí nos critérios de cartões, a República Tcheca, a Albânia melhor venceu a República Tcheca. Que não mudou muita coisa, né? Além do que a Albânia estava no grupo da morte, que tinha Croácia, Itália e a Espanha. Então tá bom. 20º lugar, a seleção que estava nesse grupo da Albânia e foi a maior decepção, na minha opinião. A Croácia, isso mesmo, a Croácia ficou na 20ª colocação e se tivesse rebaixamento, os 4 últimos, a Croácia escaparia no limite, porque fez 2 pontos, um empate com a Albânia e aquele empate com a Itália, tomando gol no último lance que tirou a Croácia da fase final do mata-mata. Ficaram com saldo de -3, pior até do que a Albânia. A Croácia fez 3 gols, sofreu 3. 19º colocado, outra decepção, a Sérvia. Ficou com 2 pontinhos, só que com saldo de -1. Chegou a marcar um gol, que foi contra a Eslovênia no finalzinho, que evitou uma eliminação precoce, mas não adiantou, porque já tinha perdido para a Inglaterra e ainda ficou no 0-0 com a Dinamarca. Marcou um golzinho, sofreu 2 e foi eliminada. 18ª colocação ficou a Hungria, que estava no grupo A, não conseguiu nem a vaga entre as terceiras melhores. Chegou a vencer um jogo, ficou com 3 pontos, porque venceu a Escócia na última partida, mas com saldo de -3, marcou 2 gols, sofreu 5. A Hungria não conseguiu avançar para a fase do mata-mata. Outra seleção que tinha tudo para chegar na fase do mata-mata e não conseguiu foi a Ucrânia, que ficou na 17ª colocação, chegou a somar 4 pontos, mais até do que seleções que avançaram aí para a fase final, só que ficou em último lugar no grupo que todas as seleções somaram a mesma pontuação, por isso não conseguiu a vaga como a terceira melhor. A Ucrânia terminou com saldo de -2, marcou 2 gols, sofreu 4. E o que pegou foi aquela derrota na estreia por 3-0 para a Romênia. A partir de agora, todas as seleções conseguiram pelo menos avançar até a fase oitavas de final. E uma delas foi a Dinamarca, que somou apenas 3 pontinhos, ou seja, somou menos pontos do que a Ucrânia, mas conseguiu a vaga como uma das melhores terceiras. Foi eliminada para a Alemanha nas oitavas de final, mas a Dinamarca terminou com saldo de -2, marcou 2 gols, sofreu 4 gols. Na 15ª colocação, uma surpresa positiva, a Geórgia, que avançou aí no grupo F como uma das melhores terceiras para as oitavas de final. Somou 4 pontos, porque venceu Portugal, hein? Uma surpresa danada, chegou a empatar com a República Tcheca também. Ficou com saldo de -3, marcou 5 gols e levou 8. Uma campanha pra lá de fantástica para os georgianos. Na 14ª colocação ficou a Itália, que era então atual campeã, com 4 pontinhos, caiu para a Suíça nas oitavas de final. Esses pontos foram conquistados na fase de grupos. A Itália terminou com -2 de saldo, marcou 3 gols e sofreu 5. Na 13ª colocação, a Romênia, que liderou o grupo E, mas caiu logo nas oitavas de cara. Acumulou 4 pontos, fez -2 de saldo porque marcou 4 gols e levou 6. 12º lugar, outra surpresa, a Eslováquia, também com 4 pontos, com saldo de -1, marcou 4 gols, sofreu 5 e até aqui já estava de bom tamanho. Melhor que a Eslováquia, só a Eslovênia, que conseguiu terminar a Euro inteira sem sofrer uma derrota sequer, por incrível que pareça. Conseguiu avançar para a fase do mata-mata empatando os 3 jogos na fase de grupos e nas oitavas também empatou, mas perdeu nos pênaltis para Portugal e com isso não conta derrota, saiu sem derrota nenhuma. E a Eslovênia, óbvio que como empatou todos os jogos, terminou com saldo de 0, marcou 2 gols e sofreu 2 gols. 10º lugar, a Bélgica, que sofreu aí 2 derrotas, foi uma decepção da Bélgica, que perdeu para a Eslováquia na estreia e também perdeu para a França nas oitavas de final. Os belgas também somaram 4 pontos, terminaram com saldo de 0, porque marcaram 2 e também sofreram 2 gols.
Em nono lugar ficou a Áustria, com 4 pontos. A Áustria liderou o grupo D, ficou à frente da França e da Holanda, hein? Uma baita campanha, mas caiu logo nas oitavas para a Turquia e somou 6 pontos, porque venceu 2 jogos e perdeu os outros 2. Terminou com saldo de 1 gol, marcou 7 gols e sofreu 6. E a Áustria é a primeira seleção do nosso ranking aqui que terminou com saldo positivo. A partir de agora, entra no ranking as seleções que alcançaram aí as quartas de final em diante. Em oitavo ficou Portugal, que somou 8 pontos, terminou com saldo de 2, porque marcou 5 gols e sofreu 3. Foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em sétimo lugar, a Turquia, que terminou com 9 pontos, também com saldo de 0, porque marcou 8 gols e sofreu 8. Foram 3 vitórias e 2 derrotas. Em sexto lugar, uma seleção que também não perdeu nenhum jogo, pelo menos no tempo normal, que foi a Suíça, que acumulou 9 pontos. Fez uma boa fase de grupos, quase ficou em primeiro lugar, só que tomou o gol da Alemanha no último minuto, ficou com saldo de 4 gols, porque marcou 8 e levou 4, foram 2 vitórias e 3 empates e nenhuma derrota. E a outra seleção, essa em quinto lugar, foi a Alemanha, anfitriã, que parou nas quartas de final. Os alemães somaram 10 pontos, terminaram com saldo de 7, porque marcaram 11 gols, sofreram 4. Nesses 5 jogos, venceram 3, empataram 1 e sofreram derrota para a Espanha, com aquele gol na prorrogação, o que fez os alemães ficarem por ali mesmo. A partir de agora, a gente entra nas 4 melhores seleções, as 4 que alcançaram a semifinal. Mas antes disso, eu te peço, dá um pause aí e, por favor, deixa o like nesse vídeo aqui se você está gostando dele até agora. Ou então, se conhece o meu canal aqui, o Planeta Futebol Clube. Se não conhece, já te convido aí, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. O outro convite que eu te faço, dá uma navegada nessa playlist da Eurocopa. Já acabou a competição, a Espanha foi campeã ontem, mas eu vou ver se durante a semana ainda posto alguns vídeos aí da Euro, né? E se você gosta desse assunto, na playlist você vai conhecer várias histórias aí, como, por exemplo, a Grécia campeã de 2004, a campanha da Dinamarca de 92, enfim, várias curiosidades sobre essa competição. Quarto lugar ficou a França, que somou 9 pontos, 1 a menos do que a Alemanha, que parou nas quartas de final. Os franceses terminaram com saldo de 1, porque fizeram 4 gols e levaram 3. Fizeram pouquíssimos gols aí a França, também levaram quase nenhum, né? E desses 6 jogos a França venceu 2, empatou 3 e perdeu 1. Não fez uma grande campanha não a França, apesar de ter chegado na semifinal. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, ficou a Holanda com 10 pontos com saldo de 3, porque marcou 10 gols, um dos melhores ataques, né? Sofreu 7 gols e nesses 6 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 2, incluindo para a Áustria na fase de grupos. E óbvio da semifinal para a Inglaterra, que tirou a laranja mecânica da final. As 2 primeiras vocês já sabem, só que eu vou te passar aqui os dados. A Inglaterra, vice-campeã, ficou em segundo lugar, somando 12 pontos, com saldo de 2, porque marcou 8 gols e sofreu 6. Desses 7 jogos, a Inglaterra venceu 3, empatou 3 e perdeu apenas um joguinho, justamente aquele que não poderia perder. Ficou com a segunda colocação. E a grande campeã, número 1 desse pódio aqui, você já sabe, a Espanha, que fez uma campanha impecável, venceu todos os 7 jogos. E isso é algo difícil de alcançar, só para vocês terem uma noção. Em um grande campeonato, em uma grande competição de seleções, a última que conseguiu tal feito foi o Brasil, só que na Copa do Mundo de 2002, ou do Penta, quando o Brasil venceu os 7 jogos. E um detalhe aqui é que a Espanha, esses 7 jogos, a maioria deles foram bem difíceis. Venceu aí Croácia, venceu Itália, venceu principalmente a Alemanha, também derrotou a França e a Inglaterra. Então é justíssimo esse título da Espanha, que somou 21 pontos, venceu os 7 jogos, saldo de 11, 15 gols marcados, o melhor ataque, 4 gols sofridos, só não foi a defesa menos vazada porque a França e também Portugal levou apenas 3 gols. Isso sem contar as seleções que pararam bem antes, né? Porque sofreram menos gols também, porque jogaram menos partidas. E esses foram os números da Euro 2024. A Espanha, campeã, também teve um dos artilheiros. Nesse ano, os artilheiros não passaram de 3 gols, né? Muito pouco isso. Dani Olmo da Espanha marcou 3 gols, Cody Gakpo da Holanda também com 3, o Mikal Tadze da Geórgia também com 3 e até o Harry Kane com 3 gols, além do Schranz da Eslováquia com 3, do Jamal Musiala também com 3 gols. Tivemos aí 6 artilheiros com poucos gols, 3 gols. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, valeu e até a próxima aqui no Planeta Futebol Clube.